Vamos agora ver os raios particulares nos espelhos esféricos. Lembrando que nós temos que aprender os raios particulares porque futuramente nós vamos desenhar as imagens relativas a esses objetos. E para nós desenharmos as imagens, naturalmente a gente tem que conhecer o comportamento desses raios particulares. Como que eles se comportam? Vem aqui comigo. Lembrando que esse espelho é o côncavo, porque você está olhando para a concavidade. Como que eu sei, Franco, que eu olho para a concavidade? Porque os risquinhos estão para o outro lado e são aqueles risquinhos que nos informam que esse espelho está fixado na parede, por exemplo. Tá, vem aqui comigo. Um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e volta passando pelo foco. Ele incide paralelo e reflete pelo foco. Lembra aquela regrinha que ângulo de incidência e ângulo de reflexão, eles são iguais? Aqui vale. Se você fizesse um pontilhadinho aqui, ó, você teria que é normal isso daqui. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas não precisa você ficar pensando nisso. Basta você saber que se o raio entra paralelo, ele sai pelo foco. E se ele incide pelo foco, ele também volta paralelo. A recíproca é verdadeira. Incide paralelo, volta pelo foco. Incide pelo foco, volta paralelo. Franco, e se fosse um espelho convexo? Mesmo raciocínio, vem aqui comigo. Incide paralelo, epa, epa, epa. Como que ele vai bater e voltar pelo foco se o foco está atrás do espelho? Então aí a gente diz que é uma passagem virtual. Como que é uma passagem virtual? Esse raio de luz ele vai refletir como se estivesse passando pelo foco. Ou seja, ele vai refletir na direção do foco. Então ele vai refletir nessa direção. É como se ele estivesse vindo lá do foco. Então aqui eu tenho meu raio refletido. Então incide paralelo, reflete na direção do foco. Aqui, incide paralelo, reflete pelo próprio foco. Vamos pegar outro raio particular? Vamos pegar um que incide pelo centro. Quando ele incide pelo centro do espelho, do jeito que ele bate, ele volta. Tem lógica isso? Claro que tem lógica. Esse centro aqui, por um acaso, não é o centro da esfera? É o centro da esfera. Se é o centro da esfera, é como se fosse isso daqui. Deixa eu te mostrar aqui um desenho pequenininho. É como se aqui você tivesse uma esfera. Aqui você tem o centro. Se a luz incide na direção do centro, não incidiu perpendicular à superfície? Se incide perpendicular à superfície, volta na mesma direção. Propriedade da reflexão. Então, se esse raio de luz incide passando pelo centro, ele volta pelo mesmo caminho, certo? E aqui, Franco, como que ele vai incidir passando pelo centro se o centro está para o lado de lá? Mais uma vez, é uma incidência virtual. Então agora ele vai incidir na direção do centro. Olha só, ele vai incidir na direção do centro. Incidiu na direção do centro, bateu e voltou exatamente na mesma direção. Certo? Então essa é uma propriedade dos raios particulares. Vamos pegar outra propriedade? Quando a luz incide aqui, ó, no vértice, se ela incide no vértice, formando um ângulo alfa por cima, volta por baixo, formando o mesmo ângulo alfa. Nós chamamos isso de simetria. O raio refletido, ele é simétrico em relação ao eixo principal. Vem aqui nesse outro desenho, mesma coisa, incidiu no vértice. Se ele incidiu formando o ângulo alfa por cima, ele reflete por baixo, formando o mesmo ângulo alfa. Eis aqui os raios particulares nos espelhos esféricos.